Muito bem, alunos da Univesp, sejam bem-vindos à nossa terceira aula aí de revisão para a avaliação referente à disciplina de pesquisa operacional 1. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o problema de transporte e como é que ele pode ser usado ou aplicado na avaliação, tá? Que vai ser dada. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês aqui? Primeiro a gente tem que entender o contexto do problema, tá? O que é o problema de transporte? Quando a gente fala problema, formulação do problema de transporte, o que significa isso? Então, o que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa importante, suponha que você tem a fábrica, né? Então, lembra lá do vídeo anterior que a gente falava do problema de produção? Ok, fiz a produção, produzi o produto. Como é que eu vou transportar esse produto? Problema de transporte, né? Então, agora, eu tenho várias fábricas, não tenho uma só fábrica. Eu tinha um planejamento de produção para cada fábrica, tá? E desejo realizar o transporte desses produtos que foram fabricados para centros de distribuição, tá? Então, aqui está errado, é centro de distribuição 2, 3 e assim por diante, tá? Muito bem. Então, a ideia aqui, pessoal, é que eu vou fazer isso a um menor custo possível. Então, aqui, diferentemente do vídeo anterior, que eu queria maximizar o lucro, agora a minha função objetiva é um pouquinho diferente, porque eu quero minimizar os custos de transporte, né? Agora, o que é importante eu pensar? Bom, quais serão minhas restrições? Eu tenho que atender à demanda, né? Eu sou obrigado a atender a demanda, não tem jeito, eu tenho que fazer o transporte, isso vai me incidir num custo e eu quero fazer isso ao menor custo possível, tá? Então, o que é importante no problema de produção? A gente vai ter, então, pessoal, uma questão que vai ser importante aqui. A gente vai ter três elementos, tá, para esse problema. O primeiro elemento é essa matriz que a gente está olhando aqui, esse pedacinho dessa matriz, que vão ser os custos de transporte. Então, por exemplo, nessa primeira linha, eu tenho o quê? Eu tenho uma fábrica, e qual que é o custo por unidade de eu transportar para certos mercados. Mercado 1, que aqui no caso está indicado pelo centro de distribuição. Mercado 2 e mercado 3. Tá? Então, isso aqui eu posso representar esta linha aqui, ó, por esse desenho, né? Aí você fala, olha, me parece aqui que eu poderia transportar tudo que é produzido nessa fábrica para o centro de distribuição 2, para atender a demanda ali do mercado 2. Mas veja que, eventualmente, isso poderia ser feito pela fábrica 3, que é o menor custo, né? E o que você tem que tomar cuidado? Bom, tem duas outras informações importantes além do custo de transporte. A primeira informação importante é que toda fábrica tem uma capacidade máxima de produção, tá? E a segunda coisa importante é que a demanda dos mercados é limitada. Eu não vou, enfim, colocar o quanto eu quiser ali de produto, né? Então, o ponto importante nosso, pessoal, é o seguinte. Ok, entendi, tem três informações. Custo de transporte, que é uma matriz, fábricas por centros de distribuição. Tenho também a questão da capacidade das fábricas e da demanda dos mercados. São três elementos importantes, tá? Agora, o que é importante para a gente, pessoal? Antes de eu sair resolvendo o problema, eu tenho que entender o que está por trás do problema de transporte. O problema de transporte nada mais é do que um problema de fluxo em redes, tá? E o que é o problema de fluxo em redes, pessoal? O problema do fluxo em redes, basicamente, eu vou ter o que a gente chama de grafo, tá? O que é um grafo, então? Se você for olhar aqui direitinho, o grafo nada mais é do que nós, que são os pontos, você tem retas, que são os arcos, que ligam os seus pontos, né? Que estão ligando os seus pontos, e você tem o fluxo, que vai correr por esses arcos, por essas retas, tá? Então, isso é, vamos falar assim, o nosso problema de grafo, de fluxo em redes, né?
A gente está fluindo produtos pela nossa rede. Então você tem aqui uma fábrica, né? E essa fábrica, pessoal, qual que é o fluxo? É o fluxo da fábrica para os centros de distribuição aqui. Esse é o nosso grafo, né? Você tem os nós, você tem os arcos, e por esse grafo flui, tem um fluxo, que é o fluxo de produtos. Isso é o problema de transporte, tá? E você pode transportar, por exemplo, não só produtos, mas energia elétrica, água, o que você quiser, tá? Existem modelos matemáticos também para essas outras grandezas aí, tá? Como é que a gente faz para entender as equações que são obtidas para o problema de transporte? Veja, é o seguinte, essas equações, elas têm o que a gente chama de caso geral. Lá na nossa playlist de pesquisa operacional, eu faço vários videozinhos bem detalhados, tá? Depois vocês podem ver. Mas o que eu estou resumindo aqui, para ficar mais rápido, o que é o caso geral? O caso geral é o que a gente chama de lei de conservação em um nó. Tá? O que é a lei de conservação? Não pode aparecer produto do nada, não pode sumir ou aparecer produto do nada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o que eu vou ter aqui? Eu tenho tudo que é produzido na fábrica 1, mais o que entra na fábrica 1, seja, por exemplo, compras, né, de produtos finais, vai ser igual a o que é transportado para os mercados, mais o que é consumido na própria fábrica 1. Tá? Então, em cada nó, seja fábrica ou seja mercado, o nó, você tem uma equação de conservação geral que pode ser modificada de acordo com o nó em que você está. Tá? Então, qual é a variável de decisão associada ao problema de transporte, que vai ser conjugada com essa questão de equação de conservação? Tá? A variável de decisão nossa é um x, que indica a quantidade de produtos transportados. Só que aí eu vou ter dois índices. O primeiro índice, que é associado à letra I, vai indicar para a gente qual é o nó de origem, tá? Que é o nó da fábrica. E o segundo índice é associado ao nó de destino, que é, no caso, nosso centro de distribuição. Então, x e j, se eu interpretar isso de forma correta, vai ser a quantidade transportada de I para J. Tá? E aí vamos juntar os pedaços agora. Eu tenho as variáveis de decisão. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantidade transportada da fábrica 1 para o centro de distribuição 1. Né? Então, vamos colocar aqui essa variável. Da fábrica 1 para o centro de distribuição 2. Tá? Da fábrica 2 para o centro de distribuição 1 e da fábrica 2 para o centro de distribuição 2. Tá? Aí você fala, ok, entendi. Essas são as variáveis de decisão, estou de acordo. Porém, como é que eu vou usar aquela equação de conservação geral que você falou lá atrás? Né? Então, eu vou pegar e vou escrever a equação de conservação para as fábricas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora as fábricas. E aquela equação de conservação ela vai ser especificada para este caso particular. Então, veja que na fábrica, no caso aqui, eu não tenho nada além da produção. Né? Eu só tenho a produção, é igual a tudo que sai. Tá? Então, isso eu vou escrever agora, isso vai ficar desse jeito. Tá? E como é que eu escrevo isso em formato de equação, em formato algébrico? Tá? Eu vou escrever aqui, então eu vou pegar o caso mais simples, fábrica 1, e vou lá e vou fazer a equação. Ó. Vou pegar aqui, ó, fábrica 1, ou que é a capacidade de produção da fábrica 1, né? Que é essa carinha daqui, ó, é o F1, vai ser igual a x1, ou seja, a quantidade que é fabricada na fábrica 1, ou produzida na fábrica 1, e mandada, enviada para o centro de distribuição, mais quantidade que é produzida da fábrica 1 e enviada para o centro de distribuição 2 é igual à capacidade de produção da fábrica 1. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a fábrica 2. Então aqui eu vou pegar, o que vai mudar aqui? Ó, fábrica 2, capacidade de produção da fábrica 2. Então mudei para a fábrica 2, o primeiro índice agora vai ser só
o índice 2. E o segundo índice vai variar como? Vai ser centro de distribuição 1 e centro de distribuição 2. A soma desses fluxos que estão saindo da fábrica 2 tem que ser igual à capacidade de produção da fábrica 2. Obviamente, eu não falei isso no slide anterior, mas vou falar agora. Ao invés de escrever isso nesse formato aqui, trabalhoso, mas porém mais fácil de entender, eu poderia colocar uma soma variando o que? O índice do J, porque é o índice que começa em 1 e vai até o número de centros de distribuição. Então, ao invés de escrever isso, x11 mais x12, eu posso colocar essa soma, x1, e aí ele faz x11 mais x12, eu vou variando o valor de J. Tá? Isso são formas equivalentes, porém essa é a forma mais compacta. E normalmente eu uso essa forma nos solvers, porque fica mais fácil de mudar, de melhorar, de dar manutenção no meu código, tá? Do solver. Aqui também, estão vendo, pessoal? Eu troquei apenas o primeiro índice, que é o índice da fábrica, né? Porque eu estou fazendo a equação de conservação para a fábrica 2, F2. Tá? E com isso, vou variar o segundo índice, que é o índice dos centros de distribuição para os quais os produtos podem ser enviados. Tá? Agora, eu posso pegar essas duas equações compactas, pessoal, e colocar em uma única equação compacta. Essa única equação compacta, veja que ela faz a soma em J e varia para cada valor de I. Eu mantenho o I fixo. O I aqui é fixado para I igual a 1, I igual a 2, que é no nosso caso. E o valor de I, no caso, indica a fábrica. Então, se eu fizer I igual a 1, eu tenho o que é? A equação de conservação para a fábrica 1. Se eu fizer I igual a 2, eu tenho a equação de conservação para a fábrica 2. E com esta única equação, eu consigo gerar todas as equações de conservação para todas as fábricas, com uma única linha, algo extremamente poderoso. Mas eu tenho que ser capaz de construir para cada fábrica, entender como é que eu construí, como é que eu faço isso. Não adianta eu pegar, vou decorar essa equação. Não, você tem que entender como é que é construído isso para você conseguir construir e interpretar também. Tá? E aí você fala, ok, você falou que tem equação de conservação para as fábricas, mas e os centros de distribuição? Pois é, vamos ter que fazer a equação de conservação também para os centros de distribuição. Vamos lá? Vamos fazer isso agora? Então vamos lá, ó. Centros de distribuição. Então o que eu vou precisar agora, pessoal? Eu vou precisar do seguinte. Eu vou pegar aquela nossa lei de conservação em um nó, que é geral, e vou fazer ela específica agora para os centros de distribuição. E vai ficar como? Tudo que entra, o que vem das fábricas, é igual ao que é consumido, que é a nossa demanda. Tá? Então eu vou fazer aqui o centro de distribuição 1. Para o centro de distribuição 1, o que eu vou ter? Eu vou ter esse x11 mais x21, ou seja, o que vem da fábrica 1 para o centro de distribuição 1, mais o que vem da fábrica 2 para o centro de distribuição 1, vai ser utilizado para atender a demanda do centro de distribuição 1 aqui, tá? Que está dado aqui. Ao invés de escrever isso numa forma trabalhosa ou mais explícita, a gente pode representar isso como um somatório, né? Uma soma no qual o índice, o segundo índice, que é o índice J, fica fixo, que é o índice associado ao centro de distribuição. Então está fixado aqui. E o primeiro índice nosso, ele vai variar de 1 até M, que é o número de fábricas, que é no caso 2. Tá? Então agora o que vai mudar para o centro de distribuição 2, pessoal? Se vocês observarem, vai mudar apenas o segundo índice aqui, ó. Apenas o segundo índice vai ser modificado, tá? Então aqui antes era 1, agora passou para 2. De resto, a equação permanece a mesma. Por quê? Porque agora eu estou fazendo a equação de conservação para o centro de distribuição 2. E aqui, ó, você tem que tomar cuidado com o quê? O I está variando de 1 e 2, mas o segundo índice também tem que ser compatível com o índice do centro de distribuição 2, ou seja, tem que ser igual a 2, tá? Esses índices têm que ser compatíveis, tá? Como é que eu posso agora resumir
a equação de conservação para o centro de distribuição 1 e para o centro de distribuição 2. Veja que eu faço uma soma no primeiro índice e o segundo índice eu estou variando. Estou fixando em 1, em 2. Então agora eu posso escrever dessa forma aqui, ó, pessoal. Eu posso vir aqui e falar, esse segundo índice aqui ele é fixado, e ele é fixado no valor 1, no valor 2, e toda vez que eu fixar, eu gero uma equação de conservação associada a um determinado centro de distribuição. Tá? Nosso modelo completo é este aqui. Então, você tem que saber interpretar, pessoal, ou entender. E se você não entender, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum. Ou se você esqueceu, deu branco, não tem problema nenhum. O importante é, eu não lembro o que significa. Então, você vem aqui, ó, e fala, vou fixar esta equação para i igual a 1 e vou abrir esta soma. Então, poderia fazer assim, ó. Então, o primeiro índice que está fixado, que é o i. I, 1 mais i, 1, 2. Igual a F1. Isso é a equação de conservação da fábrica 1. Né? Isso aqui é o que está saindo da fábrica 1. Isso aqui é a capacidade da fábrica 1. Então isso aqui é a equação de conservação das fábricas. Você pode fazer a mesma coisa aqui para os mercados ou centros de distribuição. Então essa capacidade de pegar algo geral e transformar em específico e vice-versa é importante para a gente ser capaz de entender o que a gente está fazendo no modelo matemático, o que ele significa. Tá? Dada essa dica, pessoal, o que eu queria colocar aqui? Esse modelo matemático está implícito que tudo que você pode produzir nas fábricas vai ser consumido pelos mercados. Ou seja, existe implícito um balanço em que tudo que eu posso produzir vai ser consumido, o que não é necessariamente verdade. Eu posso ter um modelo desbalanceado. Tá? Aqui em cima, o que eu tenho? Cada produto transportado de uma fábrica aí para um centro de distribuição J vai ter um custo associado. E eu faço uma soma tanto no I, no índice I, quanto no J, para indicar todos os possíveis cruzamentos que eu tenho aí de transporte de todas as fábricas para todos os centros de distribuição. Eu tenho que contabilizar esses possíveis custos de transporte para chegar no melhor custo, né, de transporte. Tá? Então, em relação a esse balanço implícito, pessoal, o que é importante eu tomar cuidado em relação a esse balanço implícito que foi colocado agora aqui, tá? Isso não é necessariamente verdade na maioria das situações, tá? No nosso exemplo que a gente forneceu aqui, não é verdade. Por quê? Porque eu tenho que a capacidade de produção nossa é 6.500. Porém, a demanda que está sendo colocada aqui é inferior à capacidade de produção. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Se eu somar as demandas de todos os centros de distribuição, eu vou ver que ela é menor do que a capacidade de produção. Neste caso, qual é a ação correta, adequada a ser tomada? Né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado agora? Eu tenho que tomar cuidado no seguinte sentido. Posso ter o primeiro caso, que é o caso do nosso exemplo numérico, no qual a capacidade de produção é maior que a demanda, ou posso ter o segundo, que a capacidade de produção é inferior à demanda. E para cada caso eu vou ter que adaptar o meu modelo que eu acabei de mostrar agora, o meu modelo geral, né? Esse modelo bonitinho. Tá? Então, o que é importante? Agora eu tenho que ser capaz de entender, pessoal, o seguinte. Se eu tiver no primeiro caso, significa que eu tenho capacidade produtiva em excesso. E este excesso deve ser canalizado para o que a gente chama de mercado fantasma. Tá? Então, este mercado fantasma que está dado aqui só vai poder absorver este excesso de produção, essa capacidade de produção, se eu tiver uma variável x1, 3. O que significa isso? Ou seja, eu estou transportando esse excesso de produção da fábrica 1 para o mercado 3, o mercado fantasma 3. Ele vai absorver esse excesso de produção. Da mesma forma, eu posso ter um mercado, aqui fantasma, quer dizer, eu posso ter um fluxo da fábrica 2 para o mercado fantasma, o mercado 3, o centro de distribuição 3. Tá? Se a gente quisesse colocar isso para o nosso problema, o exemplo numérico que a gente colocou lá, pessoal,
Como eu tinha 3 mercados, eu vou ter que colocar um quarto mercado, então eu vou ter que ter o x14, o x24, o x34. Isto vai impactar como nossas equações? Cada uma daquelas equações que eu tinha, que era para a fábrica 1, para a fábrica 2 e para a fábrica 3, para cada equação eu vou ser obrigado a colocar uma variável adicional indicando que eu posso colocar o excesso de produção, se tiver ali no caso para aquela fábrica, para o mercado fantasma 4. Tá? E como é que vai afetar as nossas equações referentes ao balanço de demanda, né, dos centros de distribuição? No caso, nenhuma equação vai ser modificada, porém, vou ter que inserir uma nova equação, uma equação aqui indicando que o que vem da fábrica 1 para o mercado fantasma 4, da fábrica 2 para o mercado 4 e da fábrica 3 para o mercado 4 vai ser igual à demanda desse mercado fantasma 4. E o que é essa demanda? É, na verdade, o que vai sobrar entre a soma das capacidades de todas as fábricas menos a demanda de todos os outros centros de distribuição. Tá? Então, numericamente falando, para o nosso exemplo numérico, pessoal, como é que ficaria isto? Então, aqui eu tenho um exemplo de como que vai ficar aquela função objetivo. Estou colocando os custos de transporte entre as fábricas e os centros de distribuição. Estão dados aqui. Eu estou colocando aqui também as folgas, na verdade, o quanto que eu estou transportando, que eu posso vir a transportar de cada fábrica para o mercado 4, se tiver sobrando produto, né, naquela fábrica. Tá? E aqui eu tenho esta equação, que na verdade é o quê? É 6.500, que é a capacidade total de produção das fábricas, menos 5.000, que é a soma das demandas de todos os nossos mercados. Tá? Isso vai dar exatamente o valor 1.500, que é o quanto este mercado fantasma vai ter que absorver. Tá? E em termos de equacionamento geral, como é que eu poderia colocar isso, pessoal? Ao invés de eu colocar uma igualdade aqui, como era na formulação geral original, eu posso colocar aqui, pessoal, um menor igual, ou seja, eu não sou obrigado a transportar toda a capacidade de produção da fábrica. Aí você fala, poxa, mas antes você tinha colocado igual, agora você botou menor igual. Qual que é a compatibilidade disso? Olha, eu posso escrever também como igualdade, mas para escrever como igualdade, eu vou ter que inserir o que a gente chama de variável de folga, que é justamente o que apareceu aqui, ó, pessoal. Essas variáveis adicionais que eu coloquei aqui são as folgas, ou seja, eu não preciso atender na igualdade essa restrição, eu não preciso transportar tudo o que é possível transportar, produzir da fábrica 1, 2 ou 3. Tá? Então, quando eu ponho menor ou igual, está implícito que eu tenho esta variável adicional que complementa, né, o que falta para você chegar na capacidade da fábrica. Tá? E você vai ter que produzir, você vai ter que ter várias dessas variáveis ou colocar o menor ou igual, tá? Para indicar o que? Mercado fantasma. Tá? Então, no caso 1, pessoal, a gente tem que fazer essas alterações no nosso modelo para que ele funcione, para que ele dê certo. Tá? E no caso do problema de transporte, em que a demanda é maior que a capacidade de produção, que é o caso 2, eu vou ter que ter o quê? Adivinha, antes eu tinha que ter um mercado fantasma para absorver a produção, o excedente de capacidade produtiva. Agora eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que falar, olha, eu tenho falta, né? Eu não consigo atender a demanda, então eu vou ter que criar uma fábrica fantasma que vai atender a demanda do mercado. Tá? Neste caso, então, pessoal, eu criei um novo nó aqui, exemplo numérico, né? Para o nosso exemplo numérico, e eu vou ter então x41, x42, vamos indicar aqui, ó, x41, x42 e x43. Tá? As nossas equações de balanço das fábricas permanecem igual, só que eu vou adicionar uma nova para a fábrica fantasma. Então, ó, o que eu produzi da fábrica fantasma 1 vai para
cobrir o déficit ali do mercado 1, ou do mercado 2, ou do mercado 3, e isso vai ser igual à capacidade de produção da fábrica Fantasma 4. Tá? Essa capacidade de produção da fábrica 4, pessoal, lembrando aí, é justamente o que está faltando para você conseguir atender a demanda de todos os nossos mercados aqui, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E agora, o que vai ser mudado em termos de equacionamento aqui? As nossas equações de balanço referentes aos centros de distribuição 1, 2 e 3, eles vão ter um novo arco entrando aqui. E isso vai ser indicado como? Nas equações de balanço. Eu vou ter uma nova variável que vai completar o que falta para ser atingido na demanda daquele centro de distribuição ao mercado. Tá? Então isso aqui é uma nova variável que eu tenho que introduzir para o caso de a capacidade de produção das fábricas não ser suficiente para atender a demanda desses mercados. Tá? E aqui o que é interessante, como eu havia prometido, pessoal, essa equação que é referente à fábrica fantasma, o que vai ter ali do lado direito, né? Vai ser justamente o quanto que está faltando, né? Então eu vou pegar a demanda menos a capacidade e eu vou colocar aqui o quanto que esta fábrica fantasma tem que gerar ou tem que produzir para suprir o que as outras fábricas não conseguem suprir, tá? E obviamente eu tenho que colocar também para cada mercado uma variável que está associada a essa equação, né? E essas variáveis vão completar, se necessário, a demanda desses mercados aí, tá? Então, em termos de modelo geral, pessoal, o que eu vou ter? Se eu tiver falta de capacidade produtiva, eu tenho que botar um menor ou igual aonde? Na restrição de balanço dos centros de distribuição, dos mercados. Por quê? Porque eu não consigo atender a demanda dos mercados. Ou seja, eu vou ter que colocar um menor ou igual aqui, ó, pessoal. Tá? Isso pode ser interpretado como? Eu posso colocar aqui uma variável, somar uma variável, né, que completa o que falta para atender a demanda de cada mercado J aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, são as ferramentas computacionais. Tá? Eu utilizei o GUSEC, e o GUSEC utiliza uma linguagem chamada AMPL, tá? Que é uma forma muito próxima de escrever o seu modelo computacional com o seu modelo que você criou aí de equações. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, para o plano de transporte, os índices associados às fábricas, que estão dados aqui, né? Então eu defino primeiro os conjuntos I e J. I é o conjunto de fábricas, J associado ao conjunto de mercados, e a partir disso eu consigo gerar tantos parâmetros, né? Como produção das fábricas, demandas dos mercados, a matriz aqui associada a quanto que é o custo de transporte. Esse D, na verdade, é a distância que depois eu vou multiplicar por um fator e dividir por outro fator e obter os custos de transporte entre as fábricas I e os mercados ou centros de distribuição J. Tá? Isso aqui, pessoal, tem vários vídeos lá na minha playlist de pesquisa operacional 1 que eu vou explicar, que eu vou detalhar. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Tá? Aqui eu tenho a definição das variáveis, né? No caso X, I e J. Então repara que aqui eu estou usando uma notação geral, compacta, que é super fácil de eu dar manutenção no meu programa. Agora eu tenho que ter um entendimento algébrico profundo para eu saber o que eu estou fazendo aqui. Tá? Senão, obviamente, fica difícil de eu manipular depois isso. Tá? Minimizar. Aí eu tenho uma soma em I e soma em J, de C e J, X e J. Tá? E aqui eu tenho tanto a equação de conservação das fábricas, das I fábricas, quanto a equação de conservação dos J mercados. Tá? Aqui no caso, esse modelo é para o caso em que eu tenho excesso de produção. Tá? Aqui eu tenho um relatório que eu vou produzir, isso vai gerar um arquivo TXT, onde vão estar os valores, os dados, os resultados referentes àquele modelo ali que eu estou construindo, tá? Depois que eu mando resolver. E aqui eu tenho os dados, né?
que são do problema de transporte. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro pedacinho, eu tenho a capacidade de produção das fábricas, aqui eu tenho a demanda dos mercados, e aqui eu tenho os custos de transporte, no caso dado por esse parâmetro D, e aqui eu tenho o fator de conversão de distância para custos, tá? E aqui eu tenho os conjuntos também, eu tenho a definição dos dados dos conjuntos, tanto das fábricas quanto dos centros de distribuição, que depois vão ser usados para indexar os valores tanto de quanto que é a capacidade de produção de cada fábrica, quanto que é a demanda de cada mercado. Tá? E isso também, esses índices aqui são usados para você estabelecer, por exemplo, quanto que é o custo de transporte de uma fábrica do Rio para os mercados Recife, Salvador e Manaus. Tá? E aqui eu tenho um exemplo do arquivo TXT que é gerado para esse plano de transporte, que enfim, tem vários vídeos que eu explico como é que você pode chegar nisso. Tá? Antes da gente finalizar, pessoal, eu queria dar uma palhinha sobre o plano de transbordo. O que é o plano de transbordo? É o plano de transporte, só que tem um passo a mais. Né? E isso aqui é mais próximo do que a gente enxerga nas cadeias de distribuição, porque eu tenho as fábricas, eu tenho os centros de distribuição e eu tenho também os mercados. Então, sempre eu tenho essa etapa aqui. Eu só tinha feito aqui no plano de transporte essa etapa, mas a gente sempre tem uma etapa adicional, que é do centro de distribuição para os mercados. Tá? E aí o que acontece? O que vai mudar? Bom, eu tenho os equacionamentos que a gente tem, pessoal, que são dados lá, que já foram dados, eles são muito próximos do plano de transporte. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho as fábricas, eu tenho uma equação de conservação para as fábricas, que já foi dado, eu tenho uma equação de conservação para os mercados, que seria esse pedaço aqui, só que aí eu tenho o plano de transbordo, que eu vou ter que considerar isso. Né? Então, como é que isso vai ser alterado, modificado? Eu vou ter que levar em consideração agora, pessoal, que para o plano de transbordo, eu vou ter uma etapa, um nó intermediário, para o qual a lei de conservação vai funcionar como? Né? A lei de conservação ela vai funcionar da seguinte forma: tudo que entra é igual a tudo que sai. Porque o nó de transbordo é justamente isso, é um nó de passagem. Né? Então, por exemplo, aqui ó, entrou 8 e 10 e saiu 13 e 5. A soma do que entra é igual à soma do que sai. Entrou 18 e saiu 18. Tá? Que são o caso desses nós de transbordo, que são os centros de distribuição. Tá? Aqui, pessoal, por uma questão de notação, eu usei aqui x e x. Tá? Mas, eventualmente, nos modelos matemáticos que eu passei para vocês, aqui eu passei x e j, tá? E aqui ficou para diferenciar z, j, k. Tá? Então, eventualmente, aqui essa notação ela pode ter ficado um pouco confusa, porque eu usei x tanto para os nós que saem das fábricas e chegam no centro de distribuição, como dos centros de distribuição para os mercados, mas em alguns modelos matemáticos que eu passei para vocês, eu fiz essa diferenciação e eu botei isso em alguns vídeos também. Tá? O que é importante? Você poderia ter usado x também, como eu fiz aqui, mas aí você tem que tomar cuidado somente com a notação aqui, com os índices que você tem que usar. Então aqui no caso seria JK, ao invés de IJ. Tá? E aqui viraria DK, ao invés de DJ. Tá bom? E o importante é que eu vou ter que considerar, além das equações de conservação para fábrica e mercado, uma equação de conservação que a gente chama de equação de transbordo. Para o quê? Para os centros de distribuição, que agora a gente não considera mais como mercado, e sim como ponto de passagem. Tá? Então, isso aqui, essa equação aqui, vocês estão vendo, tem o IK, tá certinha, e o KJ, tá? Para indicar justamente isso. Né? Eu estou passando, aqui no caso, eu estou passando da fábrica 1 para o centro de distribuição 1 e do centro de distribuição 1 para os mercados. Tá? Esse é o modelo correto, tá certo? Que eu estou utilizando aqui para conservação tanto nas fábricas, nos mercados e nos centros de distribuição. Tá?
Eventualmente, se você quisesse, você poderia usar aqui, para ficar coerente, você poderia usar KJ e aqui DJ, tá? Que isso aí ficaria compatível com essa figurinha que a gente mostrou antes, tá bom? O transbordo, pessoal, é um problema um pouquinho mais complicado, mas ele é parecido com o problema de transporte, porque no problema de transporte eu tinha os custos de transporte entre as fábricas e os centros de distribuição. Então eu tinha a fábrica aqui e os centros de distribuição, qual é o custo associado. E agora eu vou ter qual é o custo associado entre os centros de distribuição e os nossos mercados. Então eu tenho uma outra tabelinha aqui, ó. Vou precisar de uma outra tabela, tá? E também tem que tomar cuidado com o seguinte: as fábricas têm capacidade de produção, isso já tinha antes. As lojas têm demanda, isso também já tinha antes. E eventualmente os centros de distribuição têm capacidade, ou seja, a soma de fluxos de fábricas para um determinado centro de distribuição não pode exceder a capacidade daquele centro. Isso aqui é novo, né? Isso daqui é novo, e isso daqui é novo, mas é muito próximo do que a gente já tinha ali de custo de transporte, não é nada complicado, tá? Aqui eu tenho um arquivo típico do GUSEC que eu posso utilizar, tá certo, pessoal? Que eu utilizei, que eu passei para vocês, que envolve essas questões de fluxos entre fábricas e centros de distribuição e entre centros de distribuição e os mercados. Também, de novo, os equacionamentos, tudo isso foi passado, fornecido, detalhado nos vários vídeos aí que foram comentados. Eu estou dando uma revisão aqui, só mencionando, para que eventualmente você possa estudar e entender melhor esses vídeos e esses equacionamentos, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como é que essas informações são colocadas no arquivo, tá certo? Como é que você pode colocar isso na formatação correta, na formatação adequada. E aqui são os custos de transporte que são colocados entre as fábricas e os centros de distribuição e entre os centros de distribuição e também os seus clientes, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, eu coloquei, ilustrei aqui como é que você pode pegar esse arquivo de solução que está dando como é que é o fluxo de entre as fábricas e os centros de distribuição. Coloquei numa figurinha e depois coloquei uma segunda etapa que indica como é que são os fluxos dos centros de distribuição para, como é que se diz, os seus clientes. Fazer a interpretação disso é um bom exercício, é bem interessante, é bem legal. Como é que eu pego a solução disso aqui e coloco num grafo, entendendo os fluxos, vendo se as equações estão corretas. Por exemplo, será que a equação de conservação aqui desse nó está certa? Que é o que a gente chama de testes de sanidade, né? Porque, por exemplo, o que entra aqui é 440, né? Está entrando 440. Então, veja, aqui tem uma capacidade de 200. Aqui tem de 300, então está certo, esse fluxo, esse pedacinho está certo. Está respeitando os limites das capacidades de produção das fábricas. Aqui, ó, tem 150 para esse cliente, atendeu a demanda. Aqui 100 para esse cliente, atendeu a demanda. Aqui 110 atendeu a demanda, ok. E aqui 80, não atendeu a demanda aqui, foi só um pedaço, né, parcial. Mas eu vejo aqui, ó, que esse 100 mais esse 180 faz o atendimento completo da demanda. Perfeito. Agora, o que eu tenho que verificar? Tem que verificar 150 mais 100, 250, mais 110, 360, mais esse aqui, 440. Então, a soma do que está saindo aqui, ó, é 440. Então, o que entra é 440, o que sai é 440. Então, está validado esse pedacinho da solução, né? Isso depois que eu peguei esse arquivo texto aqui e passei para um grafo. Então eu estou fazendo a verificação da consistência da solução. Aqui eu estou verificando, ó, essa fábrica podia produzir 100, ok, foi no limite. Aqui produzia até 150, ok, está no limite, está ok. Tá? Aqui, 140 mais 150 produziu 190, ok, não excedeu o limite. Então, 50 mais 100 mais 150 deu 300, não excedeu o limite do centro de distribuição 2. Tá? Aqui o que eu tenho? 200 mais 100 dá 300. Ora,
veio 300 para cá, entrou 300, saiu 300, ok. A equação de conservação aqui está ok também. 200 mais 100 mais 180 é suficiente para atender a demanda de todos os clientes de maneira adequada. Tá? Então, com isso, pessoal, eu consegui fazer a verificação da solução e verifiquei que ela é compatível, atende todas as restrições. E isso daí é uma solução que vai ter um custo, né? Qual que vai ser esse custo? Está dado aqui embaixo. Eu poderia pegar, por exemplo, será que esse custo aqui que eu estou fornecendo está certo? Poderia pegar cada fluxo desse, multiplicar pelo custo correspondente e ver se vai dar esse custo total. Isso é um excelente exercício de validação, de verificação, de sanity check, verificação de sanidade, verificar se o seu modelo está consistente, se ele está rodando, se ele está ok, né? Isso dá um trabalho gigantesco, mas é um grande exercício de entendimento, de interpretação, de validação, que é muito importante também, tá? Então, com isso, pessoal, eu espero ter abrangido todas as partes importantes. Claro que tinha uma parte relativa ao modelo de transbordo, que eu não falei muito do GUSEC, mas tem vídeos lá na nossa playlist, no nosso canal, que eu detalho mais isso. E eu não fiz esse detalhamento porque, para a prova, isso não é importante. O que é importante? Essa validação de sanidade, por exemplo, seja do plano de transporte ou de transbordo, a relação do equacionamento com a solução, né? Isso tudo que eu fiz, equacionamento geral com o específico, do específico para o geral, isso é importante para a prova, tá? Você saber fazer essas coisas todas, tá? Esse vídeo ficou muito longo, peço desculpas eventualmente, mas os próximos vão ser mais curtinhos, mas também porque os planos de transporte e transbordo são importantes e tem uma certa complexidade ali abordar com esse detalhamento. Próxima aula, pessoal, a gente vai falar do problema um pouquinho mais simples, que é uma derivação do caso particular do plano de transporte, que é o problema de designação. Espero vocês lá, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!